Opa, tudo bem? Como é que você está? Tranquilo? Com vontade de estudar um pouquinho sobre a urbanização brasileira? Pois é, esse é o nosso assunto. Olha, aliás, diga-se de passagem, estudar e entender o processo de urbanização brasileira é essencial para entender um pouco o Brasil atual e todos os problemas que de alguma maneira estão vinculados aí a essa situação das cidades brasileiras, né? Seja no que se refere à violência, a problemas urbanos, a problemas poluição, enfim. O que nós vamos fazer então nesta nossa aula? Olha só, como sempre eu procuro alertar aos estudantes, olha, vamos organizar esse nosso estudo. Não dá para sair estudando as coisas aleatoriamente. Precisamos ter um planejamento. Na nossa cabeça temos que organizar esse nosso estudo para compreendermos adequadamente o tema. Tá? Não vamos sair assim, estudar uma coisa sem uma ordem, sem uma certa lógica de estudo. Beleza? Olha, primeiramente, vamos falar da urbanização brasileira, as suas características gerais, o processo de urbanização no Brasil. Quais são as características gerais? Então, vou começar falando aqui de que o processo de urbanização brasileira é caracterizado por ser considerado recente. Ué, como assim, professor, recente? Tá? A nossa urbanização é muito recente. Ela se deu mais intensamente após a década de, 30. Eu considero que intensificou-se o processo de urbanização mais intensamente a partir da década de 50, 60, 70. Talvez o auge se deu lá em 80. Mas começou com 30. Ué, mas não entendi essa data, professor. 30, não esqueça, que se deu a partir do quê? A partir do processo de industrialização no Brasil. Governo Getúlio Vargas, a mudança da política econômica agroexportadora para uma política urbana e industrial. Tá? Então tem a ver urbanização com o processo de industrialização? Sempre, sempre. Não quer dizer que o processo de urbanização só ocorre devido ao processo de industrialização. Mas uma coisa está intensamente ligada à outra tranquilamente. Você tem que ficar atento a isso. Tá? Por isso que na década de 60, né, governo JK, década de 80, praticamente a urbanização atinge níveis bastante grandes, nós vamos entender isso. Tudo bem? Muito bem. Então, é recente, após a década de 30, ela teve como fator ou fatores o processo de industrialização. Então, a industrialização no Brasil tem uma grande responsabilidade no processo de urbanização. Mas aqui, por favor, tá? Não vamos entender, e esse é um problema não só do Brasil, como dos países subdesenvolvidos, industrializados, ou que tiveram uma industrialização um pouco mais recente, de que a industrialização promoveu o processo de urbanização não porque criou empregos, né, para a população que saiu do campo e vinha para a cidade. Também, é óbvio, parece uma coisa lógica. É lógico que a indústria vai criar emprego, certo? Mas esse processo de urbanização não se deu porque esta indústria precisa da população que mora no campo para trabalhar na indústria na cidade. Né? Só que o processo de industrialização vai provocar algo no campo que é muito sério. Ele vai provocar a mecanização no campo. E com isso, o que vai acontecer? A população vai sair do campo em função da perda de empregos no campo e vai para a cidade. Então, é uma coisa um pouquinho diferente do que ocorreu, melhor dizendo, né, nos países ricos. Por quê? Porque nos países ricos, a urbanização ela é motivada pela industrialização, muito mais pela atração que essa indústria faz sobre a população que mora no campo. Aqui no Brasil, os nossos agricultores e o processo de urbanização se deu muito mais quase pela expulsão da população do campo para a cidade. Aquele famoso êxodo rural. Como ocorreu esse êxodo rural? Como que ocorreu esse processo de saída da população do campo para a cidade? Este é um problema. Tá? Então, uma das características gerais é que a urbanização ocorreu de forma
irregular. Tá? Dizemos que ela não conseguiu ocorrer de maneira que toda aquela população que saía do campo e era atraída em ir pela cidade, seja pela mecanização, seja pelos empregos que as indústrias e a cidade oferecia, ocorreu de forma irregular. Essa irregularidade é uma expressão que nós vamos usá-la mais adiante. Ela é caracterizada por uma coisa chamada de inchaço, tá? Inchaço urbano. Tá? O que representa, professor, esse inchaço urbano? O inchaço urbano representa a maneira irregular, desordenada, tá? Anormal em que ocorreu o processo de urbanização no Brasil. Beleza, meu querido? Então essas características gerais, elas nos ajudam a compreender um pouco sobre as cidades brasileiras, ou a estrutura, a maneira de como elas estão organizadas. E aqui você começa a perceber que muitos dos problemas que nós encontramos hoje, que nós observamos hoje no Brasil, têm origem o quê? Não do processo de urbanização em si, que é uma tendência mundial, certo? É uma tendência mundial. Talvez hoje a maioria dos países passaram ou estão passando por um processo de urbanização, como é o caso, inclusive, dos países africanos, que talvez sejam os mais recentes. Mas a forma de como ocorreu. O problema não é a urbanização em si. O problema é a maneira de como ela aconteceu no Brasil, infelizmente. Tudo bem? Vejamos aqui uma pequena estatística, né, onde mostra, lá desde 1940, lembra? 30, 40, industrialização, até o ano 2010. 2010. Talvez hoje a situação seja um pouquinho parecida, um pouquinho diferente aqui, mas não muda muito. Olha só, população urbana e população rural. Então, em 1940, nós temos essa estatística aqui. Não se preocupe, por favor, não vá gastar energia de repente ou ficar preocupado em decorar essa porcentagem. Não. Então, trabalhe muito na linha de aproximadamente. Tá? Aproximadamente, o que na verdade tem, como que se dá esse processo de urbanização, a porcentagem de população. Então aqui, 70, 69, 70, veja que gradativamente a população urbana vai aumentando, certo? Enquanto que a população rural vai diminuindo. Nós vamos entender os fatores que foram determinantes para isso. 2010 nós já tínhamos 84%, 16%. Né? Talvez esse número esteja acima de 84%, talvez estejamos a 85%, a 86% da população brasileira morando nas cidades. E olha que coisa interessante, né, que eu considero assim como importante sempre citar nas minhas aulas, que é o Brasil, mesmo tendo uma população predominantemente urbana, ainda tem no agronegócio uma atividade muito importante. Claro que isso se deve muito à própria mecanização. Beleza, então? Bom, que fatores, quais foram as causas determinantes para esse processo de industrialização? Quero começar com aquilo que nós consideramos como algo assim extremamente relevante, que é o processo de industrialização. Certo? Processo de industrialização que ocorreu no Brasil. Tá? Isso aqui remonta, obviamente, né, a partir da década de 30, 40, tá? Que foi o período onde esse processo de industrialização acontece mais intensamente. Tá? A população migra do campo para a cidade. Outro elemento importante, certo? Que foi, através do processo de industrialização, certo? Ocorre no Brasil o quê? Um certo abandono do campo. Aqui a expressão abandono não entende assim, o governo não ligou mais para a atividade. É que até 30, a política agroexportadora era a política econômica que norteava todo o desenvolvimento econômico brasileiro. Exportação de café, crise de 29. Aí Getúlio Vargas muda essa realidade a partir de 1930. Então o campo ele passa a ser visto não mais como atenção de quanto devia, certo? Mas a cidade passa a atrair as atenções do governo. Então destacamos aqui, ó, a falta de uma política, a falta de uma política agrícola,
este é algo assim, que nós temos que ficar muito atento. Por que, professor Lauderi? Porque se nós analisarmos o espaço urbano, o espaço da população brasileira hoje, nós vemos a presença de vários grupos sociais, entre eles movimentos sociais, melhor dizendo. Certo? Entre eles, um deles que é caracterizado aí pelo MST, tá? Que é um problema ligado à estrutura fundiária no Brasil, certo? E a origem dos problemas fundiários no Brasil, que remontam lá, certo, ao Brasil colônia, não podemos achar que é um problema atual, mas tem a ver também com isso aqui, tá? Principalmente no que se refere ao pequeno e médio proprietário rural. Tá? Esse cara ele se viu diante de uma falta de um apoio do governo, principalmente em função de que a cidade passou, a indústria passou a ter privilégios em detrimento do campo, ou literalmente ele falou, cara, por que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou embora. É comum muitas famílias que a gente conhece até hoje terem essa... Foi embora, mas não tem como. Um pedacinho de terra sustentar a família, o cara não consegue ficar por ali. Ele acaba abandonando o campo e indo para a cidade. Tá? Outro fator importante aqui. Atração. Tá? Atração da cidade. Tá? Da cidade. Principalmente em relação aos jovens. Tá? A população mais jovem começou desde muito cedo a ir para a cidade, estudar na cidade. E começou a perceber, né, até a falta de motivação de ficar no campo, a falta de uma política agrícola, um certo abandono por parte do governo, até mesmo um desânimo daquele pequeno e médio proprietário rural, os filhos começaram a perceber, cara, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Aqui no campo. Então eu vou para a cidade, certo? Eu vou trabalhar na cidade, eu vou estudar na cidade. As escolas de campo praticamente já não existem mais, né? Passa um ônibus, leva todo mundo para a cidade. Então essa pessoa começou a conviver mais com essa área urbana. E na medida em que ele cresceu, ele começou a perceber, cara, mas entre eu ficar no campo, ir para a cidade, arrumar um emprego, certo? E ficar trabalhando na cidade, eu vou embora. Certo? E aí mais tarde acaba levando a família toda, o pai e a mãe, né, que ficaram no campo durante todo esse tempo. Um dos fatores, então, importantíssimo foi a atração que a cidade passou a exercer. E até mesmo aquela ideia do trabalho no campo pouco valorizado. Eu quando trabalho, por exemplo, quando a gente trabalha aí a questão fundiária no Brasil, um dos itens, eu comento que o problema do campo está vinculado ao que também? A falta de incentivo ou trabalho no campo pouco valorizado. Morar no campo no Brasil, trabalhar com a mão na terra, trabalhar na agricultura no Brasil, durante muito tempo foi uma atividade menosprezada, certo? O legal era trabalhar na cidade, morar na cidade, acesso a todos os benefícios. Isso vem de encontro ao quê? A isso que eu chamo a sua atenção aqui, ó. É que foi a atração da cidade, principalmente em relação à população mais jovem, que começou muito cedo a ir para a cidade estudar, já que acabaram-se com as escolas do campo. Tá? E não quer dizer que isso não tenha sido uma coisa boa, por favor. Longe de querer aqui dar uma ênfase ao fato de ter sido ruim. Não, eu acho que foi até importante, né? São as inovações, as novas medidas, as adequações que se faz em relação a determinados temas. Tudo bem? Bom, um outro elemento importante, né, que tem a ver com esse processo de industrialização, sem dúvida nenhuma, é a mecanização, tá? A mecanização do campo, ou no campo, como você queira. Tudo bem? Como já comentamos, né, a utilização de máquinas elimina uma quantidade muito grande de mão de obra, consequentemente, esse cidadão ele se vê obrigado a ir para a cidade. Tudo bem? Bom, esses são os fatores, né, as causas, pelo menos de maneira geral, que foram os grandes responsáveis pelo processo de urbanização no Brasil. Mas eu não quero falar só apenas de fatores e causas. Eu quero falar também do que isso acarretou no processo de urbanização brasileiro, para que nós possamos entender, tá, também quais são as consequências desse processo de urbanização. Aqui, gostaria de lembrar, então, de algumas coisas importantes. Primeiro, as principais consequências, tá, desse
dessa situação toda, resultado vai ter como consequência o chamado êxodo rural. O êxodo rural, então, que representa esse movimento da população saindo do campo para a cidade. Tá? Uma outra consequência é uma urbanização irregular. Tá? Essa irregularidade nós podemos entender aqui um outro item chamado de inchaço, tá? Inchaço urbano. Esse inchaço urbano ele pode ser facilmente representado pela formação, particularmente, não gosto muito desse termo aqui, ó, formação de favelas. Favelas, áreas onde há um certo abandono, né, ocupações irregulares, certo? A formação de favelas. Favelas não são só áreas que possuem grandes problemas de estrutura física, mas há um problema mais amplo, né? Outra consequência desse processo de inchaço urbano, de ocupação irregular, tá, representa o quê? As ocupações irregulares. Tá? Irregulares. Certo? E aqui eu queria apenas chamar a atenção para você para o seguinte fato em si. Olha só. A gente tem convivido no Brasil com problemas ligados aí ao deslizamento de encostas, desmoronamento de encostas, alagamentos, enchentes, né? E infelizmente não só com perdas econômicas, mas acima de tudo com perdas de vidas. Tá? E a gente tem convivido isso com uma apreensão muito grande. Tá? E aí a gente começa a se perguntar, mas qual é a origem disso? Tá? Normalmente, nas minhas aulas, os alunos questionam assim, professor, mas ninguém mandou elas morarem naquele local. Né? Ninguém mandou eles morarem lá. Mas eles não foram morar lá também porque quiseram ir morar lá. Pense bem você que está acompanhando aí. Certo? Qual é a sua ideia de onde morar? As pessoas não moram numa região, entenda-se aqui favela, ou uma área onde são desfavorecidas em infraestrutura, de ruas, de esgoto, de saneamento. Elas não moram lá porque elas querem morar lá. Cara, é uma coisa meio absurda. Ninguém mora nesses locais onde corre o risco de ocorrer um desmoronamento, um deslizamento, porque ele quer morar lá. Ele foi levado a morar lá e o resultado talvez esteja associado a isso aqui. Ao excesso de pessoas que saíram do campo e foram para a cidade e que não conseguiram ser atendidos naquilo que imaginavam ser na cidade. Ou arrumaram emprego, tá, mas o salário que o cara ganha, gente, arrumou, às vezes não conseguiu emprego, foi demitido devido à crise econômica, foi abandonado, quer dizer, ele se vê obrigado a morar em locais, gente, aonde não são locais adequados para se viver, e aí sujeito ao risco. Tá? Então quem tinha que pensar nisso? Primeiro, uma estrutura urbana no sentido de impedir a ocupação dessas áreas. Mas o impedir por si só não resolve, porque as pessoas acabam invadindo, ocupando essas áreas. Tá? Então é um caso sério que a solução dos problemas brasileiros, nós vamos citar alguns deles aqui, até porque você, estudante, tenha atenção, compreenda, e talvez a grande dificuldade minha como professor é fazer entender que o aluno, ou fazer que o aluno entenda que os problemas que nós vivenciamos hoje no Brasil, eles têm uma origem, eles têm um período, eles têm uma gênese, como eu costumo dizer. Tá? Ninguém mora numa região onde é uma região de risco, é uma região problemática, porque quer morar lá. Esse é um grande destaque, nós chamamos de segregação do espaço urbano. Todos gostariam de morar no centro, morar em prédios e, enfim, acesso a todos os benefícios aí. Mas estão lá por quê? Possivelmente resultados desse processo aqui. Claro que as consequências de ocupações irregulares, né, estão vinculadas aí a enchentes e a alagamentos, a mortes de pessoas. Tá? Então, fique atento, por quê? Porque aquelas causas
do processo de urbanização levam a essas consequências aqui. A saída da população do campo, a urbanização irregular, o inchaço urbano, a formação de áreas menos favorecidas economicamente, não só no fator econômico, mas também de assistência por parte dos prefeitos e das pessoas responsáveis por isso, e, consequentemente, as ocupações irregulares. Tá? Fundo de vales em encostas de morros, tá? E, consequentemente, áreas de risco. Tá? Até antigos lixões é muito comum a gente observar bairros sendo formados nessas áreas. Tá? E, por favor, não esqueça disso. Tá? As pessoas não moram nesses locais porque querem morar nesses locais. Tá? É interessante que ficamos atentos a isso. Tá? As pessoas, é a conjuntura que levou elas a estarem morando nesses ambientes. Bom, o resultado de tudo isso não poderia ser de outra forma, né? Logicamente aqui, uma série de problemas urbanos. Tá? Eu queria aqui trabalhar alguns deles que são destaques, né? Ligados principalmente aos problemas ambientais. Primeiro, a poluição. Quem mora em grande cidade sofre constantemente com isso, né? A poluição do ar. Certo? Aqui nós poderíamos até, né, trazer aqui, ó, uma série de aspectos ligados à poluição. Por exemplo, a poluição atmosférica. O ar carregado de partículas decorrentes desse processo de urbanização, seja da indústria, seja da circulação de veículos, a poluição, né, do caso aqui dos rios. Olha os problemas que nós temos. Pense nos rios que atravessam cidades brasileiras. Mas será que a pessoa não percebeu que, pois resultado do quê? Do lixo produzido, jogado, né? A poluição atmosférica, a poluição dos rios, vamos lembrar aqui, ó, a poluição de lagos, né? A poluição do próprio solo decorrente, né, da produção de lixo, por exemplo. Tá? Então são alguns dos problemas ligados a isso. Mas não quero me ater apenas à questão da poluição. Tá? Problemas urbanos, olha só. Tá? Ocupações que eu citei lá, tá? Ocupações irregulares. Tá? Levam o quê? De novo, professor, mas aqui eu quero chamar a atenção para um problema, tá? Que está diretamente ligado a isso, tá? Que é o caso dos deslizamentos, tá? Ou desmoronamento, tá? Ou desmoronamentos, que na verdade trata-se da mesma coisa aqui, certo? Que são as encostas de morros que acabam sendo com intensidade na chuva, em fruto do quê? Da ocupação e do desmatamento, né? Estão vulneráveis a esses deslizamentos de encostas ou desmoronamentos. Resultados dessa ocupação aqui irregulares. Tá? Nós vamos ter um problema também de enchentes. Tá? Enchentes. Certo? Aqui, ó, alagamentos. Tá? Como problemas ambientais, ocupações à margem de rios, a destruição das matas ciliares. Enfim, se você analisar de uma forma... Tá? Vários problemas ambientais. Aqui podemos destacar a questão do desmatamento, seja à margem de rios, onde são construídas barracas, literalmente, as pessoas vão ocupando, não tem espaço, não consegue comprar um terreno, não consegue, enfim, seja nas encostas, em áreas irregulares, certo? São problemas ambientais, mas todos eles praticamente ligados à questão da poluição. A poluição aqui, não só poluição atmosférica, poluição dos rios, lagos, a poluição do solo, decorrente também da grande produção, principalmente ligado a isso aqui, da questão do lixo. E aí uma questão que envolve a questão urbana é dar um destino adequado a esse lixo. Tá? Esses são problemas
ambientais, ou que alguns deles que te ajude a pensar nos problemas ambientais urbanos. Mas não são só esses. O que me preocupa mais, talvez nem sejam esses problemas ambientais aqui, porque esses a gente pode resolver. O problema maior, meus queridos, tá, está nisso aqui, ó. Tá? O problema maior talvez esteja nesses problemas aqui, os sociais e econômicos. Legal? Esses problemas sociais e econômicos podem estar ligados. Você pode até achar estranho, mas quer ver? Um dos problemas sociais e econômicos aqui é falta, tá? Falta de moradia. Tá? Moradia. Quantos milhões de brasileiros ainda não têm casa para morar? Não tem casa adequada, viu? Pelo amor de Deus, vamos considerar aqui, né, uma casa com as mínimas condições de uma pessoa viver naquele ambiente. Tá? Moradia, olha um outro problema aqui, ó. Falta, tá? Falta de saneamento. Saneamento básico, certo? Saneamento básico, água encanada e tratada, luz elétrica, o mínimo de infraestrutura, problemas ligados, galera, à questão do transporte público. Quando não público, olha o caos dessas cidades brasileiras com a quantidade de carros, não tem estacionamento, congestionamento, por que também tem isso? Porque o transporte público não é adequado, às vezes é caro demais, as pessoas não têm. Então, o resultado do quê? Desse crescimento exagerado das cidades. Tá? Transporte. Tá? O que nós temos aqui? Olha, sabe que interessante, ó. Violência. Ué, professor, mas a violência tem a ver com... Como não? Pense comigo. Tá? Pense nas áreas mais distantes, nas áreas mais pobres, não gosto muito dessa expressão, né? Você usa um termo menos favorecido economicamente. O maior índice de violência estão aonde? Não é regra isso, mas cara, é aonde a falta da presença de instituições legais, Estado, polícia, enfim, é o que... aqui, ó, um destaque interessante associado à violência, tem a questão do tráfico de drogas, né? Tráfico de drogas, certo? O que mais nós temos aqui? Problemas ligados à questão da saúde, saúde, educação, tá? Educação, olha, nós temos aqui educação, aqui na frente vou citar, ó, emprego, enfim. Meus queridos, eu confesso que trabalhar esse tema me traz assim à tona alguns problemas que são fáceis de identificar. Talvez a dificuldade esteja aqui em resolver. Agora, o que para nós precisamos ficar claro, precisa ficar claro aqui nessa relação de estudo é que todos esses problemas que nós citamos aqui, que são chamados de problemas sociais e econômicos, eles têm uma origem. E possivelmente muitos deles seriam resolvidos de uma maneira mais fácil quando os mesmos pudessem ser revisto todo o processo da maneira de como se deu esse processo de urbanização. Na medida em que eu consigo lidar com isso, eu consigo ver o quê? Eu consigo entender que muitos desses problemas aqui têm origem, tem uma época que aconteceu e tem a sua origem. Legal? Então, é lógico que a proporção de problemas, né, você pode até achar estranho, né, a questão da violência, a falta de perspectiva, do jovem, do adolescente que mora numa região, o próprio acesso à educação, o tráfico de drogas, a criminalidade está muito mais próximo deles, onde não há uma assistência por parte do governo. Tá? O que nós temos que estar atento é exatamente nesse sentido, de que não só problemas ambientais são decorrentes desse processo de urbanização irregular, que se tornou mais intenso a partir da década de 30, década de 40, e que teve aqueles fatores lá, mas também problemas de ordem social e econômica. Muito bem. Tá? Hoje a urbanização brasileira passa de 84% a 85%. O que eu quero chamar a atenção a vocês é isso aqui. Ó. Vamos imaginar aqui o nosso Brasil, tá? Trópico de Capricórnio e aqui a linha do Equador. Tá? A maior parte
das cidades brasileiras, tá? A maior parte das cidades brasileiras estão localizadas aqui, nessa região que é a região litorânea. Isso se deve ao quê, professor? Também ao fator ocupação. Tá? Ocupação. Se você analisar aí as principais cidades do Brasil, elas estão localizadas na região litorânea devido à maneira de como o Brasil foi ocupado também pela região, pelo litoral. Tá? Esse é um fato marcante, né, no processo de urbanização no Brasil. É claro que quanto maior as cidades, maiores são os problemas urbanos que nós temos. Tá? Entender essa dinâmica das cidades brasileiras é compreender, acima de tudo, o processo que se deu dentro de uma evolução histórica em nosso país. Tá? Saber que, professor, não há cidades do interior aqui. Existem cidades que se desenvolveram mais intensamente nessas áreas do interior. Então há um processo que nós chamamos de interiorização mais recentemente no processo de urbanização no Brasil. Certo? Mas, historicamente, as principais cidades brasileiras estão localizadas na região litorânea. Tá? Beleza, meus queridos? Professor, mas eu tenho que saber quais são as principais cidades? Olha, não, é aquela ideia de conhecimentos gerais no Brasil. Tá? O que me preocupa mais nessa aula, e eu gostaria de que você ficasse atento, é que Brasil, então, urbanização. Hoje, mais de 85% da população brasileira vive nas cidades. Apenas 15% praticamente no campo, talvez até menos nisso. Certo? Período de urbanização, que são as características gerais. Certo? Uma característica recente, teve como fator, então, todo aquele fator de industrialização que provocou o êxodo rural, a maneira de como ocorreu esse processo de urbanização dentro das suas causas e consequências. E compreender que os problemas atuais no Brasil, principalmente ligados a essa questão urbana, seja esses problemas ambientais ou sociais e econômicos, têm a ver com a forma em que ocorreu o processo de urbanização no Brasil. Beleza, meu querido? Bom trabalho para você, bom estudo e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais, tchau.